tinha dado uma falha na última vez. A gente vai fazer um exemplo aí de dilatação superficial. A tabela a seguir apresenta os coeficientes de dilatação linear de alguns metais. Esses aqui são os metais. Uma placa de metal de área 1 metro quadrado a 20 graus Celsius é aquecida até atingir 100 graus Celsius, apresentando uma variação de 35,2 centímetros quadrados em sua área. O metal que constitui essa placa é o... Então, a gente vai descobrir qual é o metal que constitui essa placa, descobrindo o coeficiente superficial. Você observa aqui que aqui ele está pedindo coeficiente linear, né? Mas você lembra que o coeficiente superficial, ele é 2 vezes... O coeficiente superficial, ele é 2 vezes o coeficiente linear. Então, a gente vai descobrir o coeficiente linear superficial e depois a gente só divide por 2. É igual a beta vezes S inicial vezes, não tem mais, delta T. Então, a gente quer o coeficiente superficial, a gente já tem a variação, que é 35,2. A gente tem o comprimento inicial, que é 1 metro quadrado, e a gente tem a variação de 20 até 100. Vamos fazer as operações aqui. Você observa que a variação está dada em centímetro, só que a área ela é dada em metro, né? Então, a gente vai transformar essa variação em metros quadrados. Pessoal, esse prefixo 100 aqui, esse prefixo C, ele é 100. Então, significa que é o metro dividido por 100. Mas como o metro está ao quadrado, então você vai aí, ao invés de 2 zeros, 100 ao quadrado, aqui, você vai botar 10.000. E aí, então vai ficar 35, então você vai dividir por, ao invés de 100, você vai dividir por 10.000. Só que para a gente não fazer todo esse cálculo, a gente vai fazer o quê? A gente vai pôr em notação científica, que é muito mais fácil a gente trabalhar. Ok, pessoal? Então, vai ficar 35,2 vezes, que é um 2, vezes 10 elevado a menos 4, igual a beta, que é o coeficiente que a gente vai descobrir, comprimento inicial 1 metro quadrado, e a variação, pessoal, variou de quê? A temperatura final é 100 e a minha temperatura inicial é 20, então vai ficar o quê? Vai ficar 100 menos 20, 100 menos 20, um desenho aqui maravilhoso, vai ficar 80 graus Celsius. Então, beta vai ser igual a quê? É só você pegar essa área aqui, 1 vezes 80, mandar para lá dividindo, que você vai descobrir, dividindo aqui o valor da variação, que você vai descobrir o que é beta, né? Então, é só uma álgebrazinha, pessoal. A gente já fez isso aqui no início com o coeficiente de linear, né? Expliquei para vocês como descobre. A mesma coisa para o beta. Vamos lá. Então, 35, vou aproveitar esse desenho que eu fiz, já tinha anotado aqui em cima, que aí fica mais fácil. Então, 35, beta é igual a beta é igual a 35,2 vezes 10 a menos 4. Isso tudo dividido por 80. Pessoal, para ficar mais fácil para vocês fazem o quê? Pega esse 35,2 vezes 10 a menos 4. É o seguinte. Divide ele por 8 vezes 10. A primeira, né? Bota notação científica também. Por quê?
igual 35,2 por 8. A gente como é que vai ser essa divisão? Vai ser 352 por 8, né? Porque você multiplica, quando tem vírgula, você multiplica os 2 por 10 para perder a vírgula. Vai dar 320. Aí sobra, aqui dá 4, né? 320 por quê? 8 vezes 4 dá 32. Então, 80 vezes 4 dá 320, que vai sobrar 32. 32 é menor que 80, então você bota 0, bota a vírgula, dá 320 novamente. A gente sabe que 80 vezes 4, 320, dá 4,4. Então, aqui fecha a nossa conta. 320 menos 320 dá 0. Uma divisão exata. Então, aqui deu 4,4. Vezes quem, pessoal? Vezes. Tá vendo esse 10 elevado a 1? Você soma com o que está em cima. Como ele vai subir, ele tem que ir com o sinal contrário. Então, vai ficar o quê? Menos 1. 10 elevado a 1 é quando ele sobe, fica 10 elevado a menos 1. Então, vai ficar menos 1 mais 4. Menos 4. Porque você tem bases iguais, só que expoentes diferentes. Você vai conservar a base e somar os expoentes. Vai dar menos 5. Então, vai dar 4 vezes 4 elevado a menos 5. Ok, você observa que todos os expoentes aqui, eles estão o quê, pessoal? Eles estão elevados a 6. Então, e são números inteiros aqui. Então, você vai só multiplicar esse 4,4 por 10. Se você aumenta aqui, você diminui aqui um aqui, ó. Se eu multiplico por 10, eu aumento mais, eu diminuo mais um aqui. Aí diminuir, pessoal, não é colocar menos 4, não. Você está diminuindo o número, ele tem que diminuir. Então, é menos 6. Você aumenta aqui, você diminui aqui. Então, vai ficar 44 vezes 10, o que? A menos 6. Você lembra que eu falei para você que o coeficiente superficial, ele é 2 vezes o alfa, o linear, que é o alfa? Aqui, ó, e ele tá aqui, ó, dilatação linear. Então, esse que você descobriu é o beta, né? Que é o superficial. Se você dividir por 2, 44 por 2 dá 22. Você só vai dividir essa parte aqui, ó. Essa daqui tá em... Você não divide essa potência aqui, você não divide. Então, 22 vezes 10 a sexta. A menos 6, né? A sexta não, a menos 6. Gente, olha que 6 horrível esse aqui. Sempre muito feio. A menos 6. Dilatação volumétrica. A dilatação volumétrica, pessoal, ela é mais simples. Por quê? Porque a gente já entendeu. Na verdade, ela não é tão mais simples, né? Mas ela é mais fácil de entender porque a gente já viu as outras dilatações. A dilatação volumétrica tem a ver com, como a palavra já disse, ela tem a ver com volume, tá? Mesma coisa. A diferença é que você vai trabalhar com gama aqui e ele recebe um nome diferente, é coeficiente de dilatação volumétrica. Ele é 3 vezes o alfa. Por quê? Porque você está trabalhando agora tanto com base, altura e a profundidade. Área não. Você vê que essa barra aqui, ela tá desse tamanho, depois de receber calor, ela aumenta para esse. Vamos fazer cálculos aqui. Uma esfera de aço tem um volume de 500 centímetros cúbicos, que eu tinha que ter posto ele com expoentezinho, não tem problema. E uma temperatura de 100 graus Celsius. O aço possui um coeficiente de dilatação linear médio, presta atenção, a gente deu linear, de 12,2, 10 elevado a menos 5 centímetros, ou graus, Celsius elevado a menos 1. Você lembra que eu falei que a unidade do coeficiente linear é graus Celsius elevado a menos 1? Eu falei isso lá no início. A esfera é aquecida até 300 graus Celsius. Nestas condições, a dilatação sofrida pela esfera após o aquecimento é. Então, ele quer justamente saber o quê? A dilatação sofrida. A variação, né? Vamos lá, vamos sonar aqui a caneta. Vai ser a mesma coisa do
todas as fórmulas, a diferença é que muda, né? São as variáveis aí. V0 é o volume inicial, vezes a temperatura. Vamos nessa. Qual é o meu delta V? Eu sei, pessoal, que o meu gama, né? Ele me deu aqui o coeficiente de dilatação linear, médio igual. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer 3 vezes quem? 1,2 vezes 10. Eu prefiro pôr esse vezes assim da anotação, porque é mais fácil para ver que é a anotação. 10 a menos 5. Tá entre parênteses aqui. Então, 1,2, aqui é 1 e aqui é 2, vezes 10 a menos 5. O que vai acontecer? Isso aqui por quê? Porque aqui ele me deu linear e eu estou trabalhando com a dilatação volumétrica e o gama, ele é 3 vezes o alfa. Vezes quem? O meu volume inicial. Qual é o meu volume inicial? Um ácido tem um volume de 500 centímetros cúbicos. Então, esse é o meu volume inicial. Você não vai precisar converter em nada, porque ele não quer... Aqui também as alternativas ele quer em centímetros cúbicos. Vezes o quê? Vezes a variação de temperatura. Em uma temperatura de 100 graus Celsius. O aço ele é aquecido até 300. Então, 300 é que é a minha temperatura final, menos a minha temperatura inicial, que é 100, é o que, pessoal? É 200. Então, 300 vezes 200. Para facilitar para a gente vai trabalhar com notação, todo o tempo com notação. Aqui, 3 vezes 1,2 vai dar 3,6 vezes 10 elevado a menos 5. Vamos lá. 5 aqui, 500 é 5 elevado a... 500 é 5 elevado a... 5 elevado não, é 5 vezes 10 elevado a 2. O racha não quer sair. 5 vezes 10 elevado a 2. Vezes 2. O 200 também é a mesma coisa. 5 vezes 10 elevado a 2. Por que eu fiz isso? Eu coloquei tudo em notação, porque é muito mais fácil trabalhar com notação do que com os números assim maiores. Então, aqui, 3,6. 5 vezes 2 eu tenho 10. 10. 2 vezes 2 com 2 dá 4, né? Essa multiplicação de potências, você conserva a base, soma os expoentes. Então, você vai ter 10 elevado a 10. 10 aqui, né? O 5 vezes 2 dá 10. 10 vezes 10 elevado a 4. Vezes quem, pessoal? 3,6 vezes 10 à quinta. 10 elevado a menos 5, na verdade. Então, 10, concorda comigo que 10 não é... 10 vezes 10 elevado a 10 é 1 elevado... É 1 vezes 10 elevado a 1, né? Então, aqui vai dar o quê, pessoal? Aqui vai dar 10 elevado a quinta. Na verdade, 10, todo número que é elevado a 1, ele é igual a ele mesmo, nem precisava fazer isso. Então, 10 é que ele está elevado a 1. Então, eu posso pegar o quê? Eu posso somar. Deixa eu apagar aqui. Presta atenção no que eu estou fazendo. Eu vou somar potências. Soma de potências. Todo mundo concorda comigo que esse 10 está elevado a 1? Porque todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. Então, aqui vai ficar o quê? 10 a 5. Né, pessoal? 10 elevado a 5.
aqui a variação da dilatação volumétrica. Então, eu tenho 10 elevado a 5 vezes 3,6 elevado a menos 5. 3,6 vezes 10 elevado a menos 5. Então, a gente vai ver, a gente vai cancelar esse 5 aqui com esse 5, né? Porque são números inversos, né? Se eu tenho 5 laranjas e eu subtraio 5 laranjas, eu vou ficar com 0. Então, no final, eu só tenho que o meu coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3,6. O que, pessoal? 3,6 centímetros cúbicos. Eu tenho que saber a unidade. Então, essa é a resposta. Tá bem aqui na letra B, a nossa resposta. Agora, a última questão de hoje, a gente vai estudar sobre... Essa questão aqui é sobre a dilatação volumétrica. Vamos lá. Presta bem atenção, a questão do Enem é uma boa questão, é bom que vocês já vão se preparando aí. Durante uma ação de fiscalização em postos de combustíveis, foi encontrado um mecanismo inusitado para enganar o consumidor. Durante o inverno, o responsável por um posto de combustível compra álcool por 0,50 centavos cada litro, né? Então 50 centavos cada litro, a uma temperatura de 5 graus Celsius. Para revender o líquido aos motoristas, instalou o mecanismo na bomba de combustível para aquecê-lo, que atinge a temperatura de 35 graus Celsius, sendo o litro de álcool revendido a 1,60. Diariamente, o posto compra 20 mil litros de álcool a 5 graus Celsius e os revende. Com relação à situação hipotética descrita no texto e dado que o coeficiente de dilatação volumétrica do álcool, ó, ele já te deu o gama, né? Você não vai precisar multiplicar por 3, que é 1,10 elevado a menos 3. Você lembra que a unidade é a mesma do coeficiente linear, pessoal. Não vai mudar nada. É graus Celsius elevado a menos 1. Graus Celsius elevado a menos 1. Desprezando-se o custo de energia gasta no aquecimento do combustível, ou seja, você vai desprezar aqui o que ele gastou no aquecimento do combustível, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool após uma semana de venda estaria entre. Então, ele quer saber justamente o ganho que ele tem, que esse dono desse posto, que é muito inteligente, né? Com certeza deve ser um físico ou uma pessoa das exatas para bolar uma estratégia tão interessante. A gente vai descobrir aí quanto ele vai ganhar fazendo essa proeza aí, né? Vamos lá. Só a gente pôr nossa equaçãozinha. Delta S igual ao que, pessoal? Ao gama vezes o S inicial vezes a variação de temperatura. Então, ele quer saber justamente aí, pessoal, a variação, a quantidade de litros que ele vai, na verdade, ele quer saber o valor de dinheiro que ele vai ganhar com isso, né? Com essa proeza aí, com essa fraude. Como é que você vai descobrir isso? Observa a questão. Para você descobrir o valor em dinheiro, você tem que descobrir a quantidade de litros que ele vende, né? E aí você tem que observar que existe uma dilatação. Então, vai aumentar o volume aí do álcool, né? Como é que acontece isso? É porque o líquido dilatando, né, ele vai aumentar, então vai ocupar um maior volume. 1 litro, ele só dilatou, ainda é 1 litro, só que só dilatou e dá a impressão que você está comprando 1 litro mesmo, você não está comprando 1 litro. E aí, com esse aumento aqui de fraude é que vai dar um reembolso muito bom financeiramente para ele. Ele quer saber justamente isso, o ganho financeiro que o dono do posto teria obtido devido ao aquecimento do álcool. Então, quanto é que ele ganha dilatando esse álcool aí? Vamos lá? Então, delta S é igual. O meu gama é o quê? É 1,10. Opa. Não, 1,10 não, porque vi um pontinho, mas ela é vezes, tá, pessoal? Porque eu não converti quando eu tava fazendo a aula, não coloquei, não organizei ele direitinho, aí ficou assim. É 1 vezes 10 elevado a menos 3. Então,
vezes quem, pessoal? Meu gama. Vezes a minha quantidade de litros inicialmente. Só que ele te disse que diariamente ele compra 20.000 litros. E ele quer saber isso após uma semana, 7 dias. Então, é 7 vezes 20.000. E aí, a temperatura é 35, né? Então, a temperatura é o quê? 35 é a final. Ele aquece até 35 graus Celsius. Ele não pode aquecer mais que isso, né? Porque senão o álcool vai evaporar. E a temperatura inicial é 5 graus Celsius. Então, vai ficar o quê? 30 graus Celsius a temperatura. A variação de temperatura. Então, que o meu delta S, pessoal, vai ser o quê? Vamos pôr aqui, esse 20, pessoal, esse 20.000 aqui, vamos pôr ele em notação, vai ficar o quê? 2,10 elevado a 4. Então, vai ficar 7 vezes 2, 14, então vai ficar 14 elevado a 4. Vai ficar 1 vezes daqui, juntando com o coeficiente, né? Reescrevendo ele novamente, vai ficar 14 vezes 10 elevado a 4. Essa borracha tá me dando problema. 10 elevado a 4 vezes 30, que é um 3. Então, delta S é igual. Aqui o 3, ele é 3 vezes 10 elevado a 1, né? Então, quanto é que isso vai me dar? 3 vezes... Aqui vai dar 3 vezes... A gente multiplica logo o que é mais fácil, pessoal. Aqui vai dar 42, né? 3 vezes 10, 30, vezes 4, 12. Então, vai dar 42. 42 vezes o quê? Tá elevado a 1, 42 vezes 10 a quinta. E aí, multiplicado por 1, 42. Vezes 1, vai dar 42. E aí, você vai multiplicar também por esse menos 3 aqui. Então, menos 3 com 5. Tá tudo se multiplicando aqui, né? Eu preferi multiplicar logo 30 vezes esse... Eu transformei o 30 em notação científica, né? Ficou 3 vezes 10 elevado a 1. Multipliquei o 3 aqui. E aí, depois peguei os expoentes, né? Que eu só somei. Que deu 5, aqui era 1, aqui é 5, com 4 dá 5. E agora eu vou multiplicar 42 vezes 1, dá 42. 5 menos 3, né? Que aqui é 3, pessoal. 5 menos 3 dá 2. Então, a variação no final vai dar 42. Isso aqui é a quantidade de litros. Essa variação é a quantidade de litros. Você tem que lembrar que dilatação volumétrica tem a ver com volume, que é centímetro cúbico, metro cúbico. Enfim, isso, quando você está trabalhando com essas 3 dimensões, é litros, pessoal. E se tratando aqui desse combustível, você observa que ele só todo momento está falando de litros. Então, 42 vezes 10 elevado a 2. Que é a mesma coisa que 42 vezes 100. Então, isso aqui, pessoal, vai dar o quê? Delta S é igual a 4.200 litros. Então, eu tenho 4.200 litros a mais. Então, ele normalmente, se ele fosse vender, não é que é, na verdade, 4.200 litros a mais. É que ele comprou 20.000 litros, né, diariamente. Mas é que com isso, essa dilatação aumenta. Aí faz a gente pensar que tem mais litros, né? Então, 4.200 litros a mais. E aí, ele quer saber quanto é que ele vai ganhar. Então, a gente tem que multiplicar 4.200 por 1,60. Aí, é melhor você multiplicar... ai, meu Deus, espera aqui. Deixa eu... Gente, eu tô odiando esse mouse. Fazer cálculo em mouse. Eu já não tinha as letras
tão belas. Escrevendo, imagina assim, né? Você vai ter... É 42 mil. 44.200 vezes 1,60. É mais rápido, né? Tá certo. 620. Vamos lá. Vamos fazer essa multiplicação aqui. Né? Pra vocês verem. Eu gosto sempre de... Normalmente eu uso calculadora, mas quando eu tô dando aula eu gosto de fazer a divisão, qualquer coisa que eu vou fazer, para que o aluno, às vezes, se o aluno tem dificuldade, aí ele aprende justamente no momento da aula. Então aqui, cadê o mouse, pessoal? Não tô vendo mais nenhum mouse. Ah, tô vendo. Vamos lá, 6 vezes 2 vai dar 12. 6 vezes 4, 24. Aqui já dá 26. Aqui vai dar 2. Oi, vai dar 2. Aqui vai dar 1. Agora o problema é que tá muito perto, ele não vai deixar eu escrever. Vai dar 1. Aí aqui você soma 2. 6 com 2 dá 8. Tá ruim para escrever aqui. Vou fazer aqui, porque aqui tá para vocês verem. Escrever menorzinho. Seis vezes 4, 24, com 25. Aí aqui, 1 vezes 2, isso aqui vai dar 2. E 1 vezes 4, isso vai dar 4. Aqui você baixa o 2, aqui você 7. Ali estava desorganizado, ficou ruim para somar, somei até errado. E aqui 2 com 4, isso vai dar 6. Mas, e aí você teria aqui, né, uma vírgula aqui. Mas como você está multiplicando, a gente não pode esquecer do zero. Aumenta aqui uma casa, fica 6.720 litros, pessoal. 6.720 litros. Então, esse é o valor que ele obtém com esse adicional aqui de 4.200 litros, que ele aqueceu, dilatou. Então, esse dinheiro aqui é o que ele conseguiu com essa proeza, essa fraude, 6.720. Aí aqui ele pergunta o valor que está entre, né? Então, vamos procurar aqui. 500 não... Ó, tem 6.690. Então, esse valor que está entre. Está entre esse valor aqui. Pessoal, por que eu não subtraí o tanto que ele gasta, né, comprando esse material? Por quê? Porque esse valor aqui, por que eu tô falando isso? Que tem gente que confunde, não? Porque esse valor aqui que ele obteve foi justamente da dilatação. Entende? Então ele não gastou nada com isso, ele só ganhou, ele é muito esperto. Então essa foi a aula de hoje. Espero mandar, eu acho que vou mandar logo a outra parte também hoje, mas... Então, vocês já tiveram muita aula por hoje.